Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento em que nos encontramos com a Santa Palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos para mais uma oportunidade de nos encontrarmos, mais uma oportunidade de estarmos com o nosso Senhor. E desde já pedir perdão pelos dias que acabei ficando sem conseguir gravar, mas foi por conta de uma troca de celulares. E agora eu estou aqui, eu, irmão Daniel Arcanjo, carmelita pequenina da comunidade Chuva de Rosas, e já convido vocês a abrirem o coração e deixar que o Espírito Santo venha falar conosco neste dia, deixar que o Senhor, através de suas sagradas escrituras, venha conversar conosco, venha nos ensinar toda a sua sabedoria, tudo aquilo que Ele deseja para nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, livro de Gênesis, capítulo 17. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão. Porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, e tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial: O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procurem o Senhor Deus e o seu poder. Busquem constantemente a sua face. Lembrem as maravilhas que ele fez e seus prodígios e as palavras de seus lábios. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez a Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele a quem vocês chamam de vosso Deus. No entanto, não o conhecem. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vocês. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, quinta-feira, quinta semana da Quaresma, e nós já estamos nos aproximando em definitivo da Semana Maior, da semana que vai nos levar para as alturas, para o caminho do Calvário, fazer subir o caminho do Calvário. E
hoje o Senhor nos convida a relembrar de sua aliança mais uma vez e a relembrar de como Jesus ele vem para verdadeiramente completar e ele vem para mostrar que tudo se cumpre através dele, por ele e nele. Tudo se fecha, todo o ciclo que estava faltando se fecha definitivamente no próprio Deus que se fez carne, Deus que se fez homem, no Deus que caminhou no meio de nós para a nossa salvação. Tudo se fecha, tudo se conclui no começo, no princípio e no fim, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. E aqui nós temos então um Jesus que está, ao mesmo tempo que parece que ele está confrontando, né, os fariseus, os judeus naquele momento, Jesus também está apresentando uma verdade, porque ele é caminho, verdade e vida. Ele está dizendo, o meu Pai eu o conheço, vocês não conhecem, porque se conhecessem vocês não agiam desse jeito, se conhecessem vocês não seriam hipócritas, se conhecessem vocês não pecariam, se conhecessem vocês não seriam mentirosos, se conhecessem vocês não teriam fachada, se conhecessem vocês não carregariam máscaras, se conhecessem de fato o Senhor teu Deus, se vocês de fato conhecessem esse a quem vocês chamam de Deus, mas vocês não conhecem, e eu conheço, e quem me glorifica é o meu Pai, quem me glorifica é Ele. Mas antes de entrar definitivamente no Evangelho, eu quero que nós possamos fazer essa caminhada. No Antigo Testamento nós temos então no livro do Gênesis, capítulo 17, algo muito sutil, mas algo muito bonito ao mesmo tempo, que é essa forma como Moisés escreve de maneira muito específica, muito minuciosa, esses versículos do capítulo 17 de Gênesis. Percebam que no início do capítulo está escrito: Abrão prostrou-se com o rosto por terra. E Deus faz uma aliança com ele, Deus faz uma promessa. E eu quero já chegar aqui e perguntar para você, quantas promessas Deus fez na sua vida? Ele fez promessas para mim. Quantas promessas Ele fez para a tua vida? Quantas promessas Ele fez para que você pudesse caminhar com Ele e dissesse, se você for fiel a essas promessas, elas se cumprirão. Quantas promessas Ele fez a você? E mais do que isso, quantas promessas você está esperando que Ele cumpra? Porque Deus é fiel e Ele cumpre. Mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas quedas, mesmo com os nossos erros, Ele cumpre. Ele faz. Que Ele não é um Deus que mente. Ele não é mentiroso, como vai dizer o Evangelho de hoje. Não, Deus cumpre. E aí começa justamente esse capítulo de Gênesis com Abrão se prostrando com o rosto por terra. Percebam que Abrão se coloca de forma honrosa, Abrão percebe sua pequenez, Abrão se coloca diante de Deus, entendendo quem é Deus, entendendo qual é a grandeza daquele homem, a grandeza daquele ser translúcido, a grandeza daquele que está diante dele. Abrão conhece essa grandeza, Abrão entende essa grandeza e o peso da glória está com Deus, está com o Senhor. Então Abraão ele honra o Senhor, ele percebe a verdadeira força da divindade e se prostra. Quantas vezes você tem se colocado de joelhos diante de Deus? Quantas vezes você tem parado para rezar? Quantas vezes você tem se prostrado? Quantas vezes você tem revelado sua pequenez diante da grandeza do teu Deus? Quantas vezes você de fato tem honrado o teu Senhor com orações, com jejum, com súplicas? Quantas e quantas vezes? E aí depois de fazer tudo isso, depois de se colocar de fato em posição de oração, aí vem Deus, versículo 4, e diz: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de muitas nações. Tu serás pai de muitas nações. É a promessa que ele faz a Abraão. Abrão. Mas qual é a promessa que ele faz para ti, meu irmão, minha irmã? Qual foi a promessa que ele fez para você, meu irmão, minha irmã? Ele falou para mim, Daniel, que eu iria pregar. Ele falou para mim que ele iria me levar a muitos lugares. Ele falou para mim que ele iria revelar inúmeras coisas para minha vida. E ele falou para mim que a minha evangelização, minha forma de evangelizar alcançaria muitas almas. E eu estou tentando fazer a minha parte para que alcance justamente essa promessa que ele falou para mim que iria acontecer. E qual é a promessa que ele faz para a tua vida? E ele pode ter feito uma, duas, três, várias promessas para você, da mesma forma como ele fez para mim. E não apenas esperar para que a promessa aconteça. O que você está fazendo? Abrão se prostrou, Abrão se colocou em posição de oração. Abrão entendeu a sua pequenez em relação ao seu Deus. Qual é a promessa que ele fez para ti? E como você está se portando? O que você está fazendo para que
enquanto essas promessas não se cumprem. Deus faz a promessa: eis a minha aliança contigo, tu serás pai de muitas nações. E já não te chamarás Abrão, versículo 5, mas o teu nome será Abraão, porque eu farei de ti o pai de uma multidão de nações. Percebam como a vida com Cristo, a vida com Deus, ela gera mudanças em nós que precisam ser perceptíveis. A partir daquele momento, Abrão não iria mais portar esse nome. Ele não responderia mais ao nome de Abrão. Por quê? Porque Abrão é o nome anterior, é o nome da vida velha, é o nome do homem velho, é o nome daquele que antes caminhava de uma forma completamente diferente sem Deus. Agora ele caminha com Deus, agora ele é outra pessoa, agora ele tem uma outra missão, agora ele tem uma vida nova. Então ele precisa revelar essa vida nova. Ele não responde mais ao nome hebraico, ele não responde mais ao nome antigo, ele não responde mais ao nome dos caldeus, ele não responde mais ao nome que ele tinha quando estava em Ur, quando estava na Mesopotâmia, quando estava ali nas terras antigas, nas terras de seus pais, nas terras de seus antepassados. Não, agora ele tem uma vida nova, ele tem uma busca por uma terra nova, ele tem uma busca por uma nova experiência, ele tem uma busca com um novo Deus, um Deus que verdadeiramente sempre foi, sempre é e sempre será, um Deus que é verdadeiro, que não é o Deus dos pais de Abraão. Ele tem um novo Deus, um Deus diferente, um Deus que é real, um Deus que é espírito e verdade. E, portanto, quando você passa a ter uma experiência nova, quando você passa a entender essa experiência com Deus, quando você passa a buscar uma experiência completamente diferente daquilo que você vivia antes, a sua vida precisa mostrar a diferença. E aqui é muito forte que a Bíblia faz isso com alguns personagens. É muito interessante pensar que quando isso acontece, quando Deus quer mudar uma pessoa, quando Deus chama para uma missão nova, quando Deus escolhe o seu ungido, quando Deus toma o seu ungido, ele converte. E na conversão, ele muda o nome. Não mais Abrão, agora Abraão, o pai de muitas nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Versículo 6. Perceba uma coisa, meus irmãos e irmãs. Enquanto Deus está fazendo a sua aliança, enquanto Deus está fazendo a sua promessa, Abrão está morrendo. O homem velho está sendo destruído. O homem novo está sendo estabelecido. E aí, versículo 7, estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. Para que a nossa linhagem, para que aquilo que aconteceu no passado não aconteça. Quando Deus apareceu para Noé, Noé teve sua descendência e as descendências, os descendentes de Noé, que se multiplicaram e que se tornaram várias cidades, se tornaram vários povos, eles esqueceram o verdadeiro Deus. E ele não quer que isso aconteça com Abraão. Não, Abraão, a partir de agora eu quero que você seja meu e eu seja teu. Tu és meu filho, eu sou o teu Deus. E a tua descendência também deve me glorificar como Deus verdadeiramente. Deve me adorar como o verdadeiro Deus. Para que não aconteça o mesmo que aconteceu com os descendentes de Noé. Para que não se percam, para que não deixem de lado aquilo que antes eu tinha estabelecido com o dilúvio, para que isso não aconteça mais. Tu, Abraão, serás o pai de muitas nações, e eu serei o Deus teu e de teus descendentes. E enquanto isso está acontecendo, enquanto Deus está fazendo a sua nova aliança, enquanto Deus está fazendo a sua promessa para Abraão, perceba uma coisa. Abraão ainda não estava compreendendo tudo. Por quê? Porque enquanto Deus está falando, a esposa de Abraão, a mulher de Abraão, ela ainda é estéril. Ela ainda é estéril. E Abraão podia simplesmente chegar, interromper Deus e dizer como que isso vai acontecer. Mas não, desde o início, desde Gênesis capítulo 12, Abraão sai da terra de seus pais e ele vai para a terra que o Senhor lhe ordena ir, sem nem mesmo saber que terra é essa, sem nem mesmo saber que terra Deus vai dar para ele, sem nem mesmo saber o que Deus vai confiar para ele, sem saber por onde ele vai passar, e mesmo assim ele vai. Mesmo assim ele vai. Ele não está entendendo, mas ele confia. E isso
é o que dá sentido para Abraão. É assim que ele se torna pai da fé. O pai de muitas nações. Deus já estava fazendo dele o pai de muitas nações. Deus já estava formando nele este que seria o descendente. Este que seria, melhor dizendo, o pai de uma descendência inteira. Ele já estava formando Abraão. Já estava formando Abraão para que se tornasse o homem que ele precisava ser. Versículo 8. A ti e aos teus descendentes eu darei a terra em que vives como estrangeiro. O que antes era apenas uma terra de estrangeiros, agora será a tua terra. Todo o país de Canaã como propriedade para sempre será teu. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Versículo 9. Deus disse a Abraão. Aqui tem a sutileza dos detalhes que Moisés escreve nesse capítulo, nessa passagem do capítulo 17, que me chama muita atenção, porque no início do capítulo, Abrão se prostrou com o rosto por terra. Foi Abrão quem se prostrou. Quando Deus levanta Abraão, versículo 9 em seguinte, Deus disse a Abraão, não mais Abrão. Um novo homem, uma nova história, uma nova linhagem, uma nova busca, uma nova caminhada, uma nova experiência com Deus. Deus disse a Abraão, não é mais Abrão, Abraão, guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre, guardem a minha aliança. E assim é concluída essa passagem de Gênesis 17, tão interessante, tão minuciosa, com sutilezas que somente a Bíblia é capaz de nos dar, somente a Bíblia é capaz de nos mostrar. Isso é simplesmente maravilhoso. Vem o Salmo, então, para completar justamente essa leitura e dizer que o Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Procure o Senhor e o seu poder, busque constantemente a sua face, se volte para Deus, se volte para aquele que te fez promessas, se volte para aquele que fez uma aliança contigo, se volte para aquele que derramou sangue por ti na cruz, se volte para aquele que de fato é o teu Deus, que você chama de Deus, e passe a conhecê-lo, passe a buscá-lo, passe a rezar, passe a ter mais intimidade com Ele. Lembre as maravilhas que Ele fez, seus prodígios, seus milagres, seus sinais, as palavras de seus lábios, tudo aquilo que Ele fez, falou, mostrou para você. Lembre-se constantemente, pare de esquecer o Senhor teu Deus, porque Ele não esquece da aliança que Ele fez contigo. E enquanto você fica aí reclamando, resmungando e fazendo mil coisas que não te levam para perto de Deus, Deus continua fiel à promessa que Ele fez. Deus continua fiel à promessa que Ele fez. Versículo 8 do Salmo, Ele sempre se recorda da aliança. A aliança que Ele fez com Abraão, a aliança que Ele fez com o santo juramento a Isaac, a aliança que Ele fez com Jacó, a aliança que Ele fez em Jesus, a nova aliança que Ele faz em Jesus, e Ele permanece fiel à aliança, Ele permanece fiel à promessa. Mas Ele espera que a nossa vida também revele essa busca pela promessa, que a nossa vida também revele essa busca pela promessa, pela aliança que Ele fez conosco, porque da mesma forma como Ele é fiel à aliança, da mesma forma como Ele é fiel à promessa, Ele também espera que nós sejamos fiéis a Ele. Ele também espera que nós possamos nos dedicar a Ele, nos dedicar à vida com Ele. O quanto nós estamos fazendo para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã? O quanto nós estamos fazendo para que isso seja real, meu irmão, minha irmã? Porque talvez você não esteja se dedicando o suficiente como deveria se dedicar. Talvez eu não esteja me doando o quanto eu deveria me doar. O que nós estamos fazendo para que essa promessa se cumpra? E aí vem o Evangelho em definitivo. Vem o Evangelho e Jesus diz, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Porque no fim das contas, essa é a maior de todas as recompensas. Aquele que guarda a palavra, aquele que é fiel à promessa, aquele que é fiel àquilo que o Senhor diz, aquele que é realmente obediente àquilo que o Senhor manda fazer, este não verá a morte, mas terá a vida eterna. Essa é a maior de todas as recompensas. Então os judeus disseram, descrentes, sem entender nada, agora sabemos que tens um demônio dentro de ti. Você tem um demônio, só pode. Porque se até mesmo Abraão, o nosso pai, ele morreu, como é que você está dizendo que quem guarda a palavra não vai morrer? Olha como os judeus têm mente pequena. Olha como eles tinham mente pequena. Olha como aqueles fariseus tinham mente pequena. Aqueles que não querem se abrir para a graça. Aqueles que não querem escutar a voz do Senhor. Aqueles que não querem de fato ouvir quem é Jesus. Ouvir de Jesus as palavras do Pai. Eles não compreendem. E não compreendendo estão de mente fechada. Estando de mente fechada, não conseguem ter forças
para se voltar para as promessas de Deus, não conseguem entender a mensagem divina. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes que se alguém guarda a minha palavra não verá a morte? Sim, meu irmão judeu, sim. Sim, meu irmão pagão, sim. Sim, para você que escuta a palavra de Deus, escuta o evangelho e mesmo assim não consegue se abrir para a graça, porque está ainda com a cabeça dura e não consegue parar de fazer as coisas que tem o hábito de fazer, não consegue se converter o suficiente para buscar mais a santidade. Sim, aquele que busca e guarda as palavras de Jesus, este não verá a morte, mas terá a vida eterna. O quanto você está buscando e guardando as palavras do Senhor. E quando eu digo guardar, você sabe muito bem, quando a igreja diz guardar a palavra, quando Jesus diz guardar a palavra, é colocar a palavra de Deus no teu coração e aplicar, pôr em prática. Como Jesus fala nos evangelhos, nós não podemos simplesmente deixar que Jesus fale para as paredes. Não podemos fazer como Santo Antônio acabou fazendo, não escutar o pregador e simplesmente deixar o pregador falando para os peixes, como foi o caso de Santo Antônio. São Francisco no meio da floresta falando com os animais. Tantos e tantos por aí que infelizmente pregaram. Falaram. Santos que hoje estão na glória dos altares e quantos por aí que não quiseram escutá-los? Não quiseram se converter. Os judeus que não entendiam nada do que estava acontecendo perguntam a Jesus, versículo 53, acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Acaso tu és maior do que os profetas que também morreram? Elias foi arrebatado. Quem pretendes tu o ser? Quem tu dizes que é? Quem você acha que é? Em palavras leigas. Percebam, meus irmãos e irmãs, que por diversas vezes, quando nós não nos abrimos para a graça, podemos acabar agindo assim, igual a esses judeus, igual a esses fariseus, que simplesmente começaram a desdenhar, perguntar para Jesus com uma voz, com desdém, com chacota. Ué, o que está acontecendo? Que negócio é esse? Quem tu dizes que é? Quem você acha que é? E aí Jesus vem e responde no versículo 54, se eu glorificar a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Ele disse isso porque os judeus faziam isso. Se autogloriar, se vangloriar, falar de si mesmo, querer se engrandecer, querer ter orgulho daquilo que faz, como se não fosse graça divina, como se Deus não fizesse nada. E aí Jesus diz, quem me glorifica é o Pai, o meu Pai. Aquele que vocês dizem que ser o Deus de vocês. Mas Ele, esse Deus de vocês, Ele me glorifica porque Ele é o meu Pai. E eu sou o Filho unigênito, eu sou o Filho de Deus. No entanto, vocês não o conhecem, porque se conhecessem, vocês acreditariam em mim. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês conhecessem de fato o Pai, vocês acreditariam nas minhas palavras. Se vocês de fato conhecessem o Pai, vocês iriam crer em mim, iriam obedecer às minhas palavras, iriam pôr em prática as minhas palavras. De outra maneira, meus irmãos e irmãs, Jesus está dizendo que aqueles que de fato dizem que amam a Deus, eles guardam a palavra de Jesus, eles buscam a palavra de Jesus, eles leem a Bíblia com frequência, eles buscam meditar com frequência, buscam ser melhores com frequência. Diferente dos judeus que nem sequer se abriam para a graça. Diferente dos fariseus que nem sequer se abriam para a graça. No entanto, versículo 55, vocês não o conhecem. Mas eu conheço meu Pai. E se dissesse que não conheço, eu seria tão mentiroso quanto vocês. Se eu dissesse que não conheço o Pai, eu seria tão mentiroso quanto vocês, diz Jesus. Mas eu conheço o Pai e guardo a palavra dele. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. No momento em que Abraão ele simplesmente compreendeu a promessa, o rumo da promessa, no momento que imagina Abraão chegando no céu e dizendo, e encontrando com Deus, Deus olha para ele e diz, muito obrigado, Abraão, porque agora você vai ajudar a fazer com que a minha promessa se cumpra quando o Salvador vier. A tua descendência vai alcançar a salvação para este povo. E Abraão exultou por ver o meu dia, disse Jesus. Ele viu o meu dia, ele viu o dia em que eu iria nascer, em que a salvação chegaria neste mundo, e ele exultou de alegria.
E aí, versículo 57, mais uma vez, aqueles judeus não entendendo nada do que está acontecendo, nem sequer tens 50 anos, e você diz que viu Abraão? Jesus respondeu, eu imagino Jesus respondendo com a mesma serenidade de sempre, com a mesma forma de falar de sempre, a não ser que tivesse uma multidão ouvindo Jesus, e ali, nesse caso, Jesus teria que gritar para falar mais alto, já que ele não tinha microfone. E aí Jesus responde, versículo 58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse. Mais uma vez, meus irmãos e irmãs, Jesus ele repete a mesma expressão que nós já comentamos aqui em outra passagem, e ele repete a mesma expressão que Deus fala para Moisés na sarça. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, percebam, ele não diz eu era, eu fui, eu estava. Não, eu sou. Porque Deus sempre foi, sempre é e sempre será. Deus é o eu sou, o grande eu sou, aquele que permanece, aquele que sempre existiu, aquele eterno. Deus é o eterno. Deus é Deus. Eu sou. Yahvé, Yeshua, eu sou. Então eles pegaram pedras. É por isso que quando ele fala essa expressão, percebam que Jesus ele é judeu. Ele é de origem judaica, então ele fala hebraico. Quando ele pronuncia essa expressão eu sou, ele volta justamente a repetir o mesmo que Deus fala para Moisés. E nesse sentido, Yah, ou Yahweh, Yahvé, Jesus ele está repetindo a expressão que Deus falou. E para os judeus, isso é blasfêmia. Um ser humano que se compara a Deus é blasfêmia. Para os judeus. Jesus, sendo o próprio Deus, ele fala a verdade. Eu sou. Eu sou Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou o filho do Deus Altíssimo, o filho do Pai Celeste. E é por isso que gera, versículo 59, a vontade dos judeus de apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Meus irmãos e irmãs, para concluir essa meditação, eu quero que nós pensemos justamente nisso. Nós estamos de fato acreditando que Jesus é Deus e nós estamos de fato acreditando nas promessas que Ele fez para nós? Porque se não estivermos, então nós vamos continuar praguejando, nós vamos continuar reclamando, nós não vamos querer nos abrir para a graça e nós vamos continuar indiretamente apedrejando Jesus. Pela nossa falta de fé, pela nossa vida cética, pela nossa falta de vontade, pela nossa falta de vergonha na cara, por continuar pecando, nós vamos continuar apedrejando Jesus. Que nós possamos então fazer de tudo para não agir como os judeus, mas de fato compreender que Jesus é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. E assim sendo, Ele vai nos levar para a vida eterna se nós crermos, se nós acreditarmos nas promessas que Ele nos faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho e São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós, com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.